dia, ou quem for ver depois, boa tarde ou boa noite. Uma alegria estar com esse time aqui, né? Forte, internacional, pelo visto. É, a ideia de fazer um Desconference 7, criada pelo professor Laércio, é de fazer esse bate-papo informal, profundo, né? É sério, mas não sisudo, com a intenção, baseada numa experiência recente, de trazer um acontecimento esportivo, né, ou na nossa área como um todo, para um debate entre as pessoas que participaram com maior ênfase dentro dele. Então, obrigado por essa oportunidade de estar com um grupo tão seleto aqui e essa oportunidade também de aprender com vocês. Então, passo a bola aqui para o Laércio para fazer as devidas honras da casa. Bom, primeiro agradecer, reforçar o agradecimento a todos e eu não gosto de falar todos, Kátia, então, assim, a cada qual, um agradecimento a cada qual e tenho sempre que explicar a Desconference Serve, que a gente vem fazendo já há 15 anos, na verdade, não parece, né? Durante um evento, geralmente evento científico, a gente reúne o pessoal que foi e eles conversam sobre isso e quem não foi pode acompanhar e depois também. O da Nova Zelândia, acho que foi o melhor exemplo que o Bramante coordenou e o Vinha, que estava lá na Nova Zelândia, cuidou da participação de todos. É a primeira vez que a gente faz um evento esportivo, sempre é um congresso, né? O pessoal fala dos trabalhos apresentados e não. Mas o pessoal que viajou, o Christian, o Otávio e o Georgios, eles vão falar um pouco sobre isso durante o que aconteceu lá em Paris, onde eles estiveram, e vamos acompanhar. E eu passo a bola agora para o Georgios, que é o nosso mestre parisiense. Bom, muito bom dia a todos. Obrigado, Laércio, por promover esse evento. Tenho que pedir desculpas por não termos conseguido fazer durante o período que estávamos em Paris, mas realmente o período que a gente estava lá foi alucinante. O pessoal pensa que a gente foi para Paris passear, que a gente ia ficar se divertir, mas a gente correu e trabalhou muito. Tanto é que eu estava comentando que eu ainda estou um bagaço, não por jet lag, é por cansaço mesmo. E realmente é um prazer muito grande falar de Jogos Olímpicos, de Olimpismo e tudo que aconteceu em Paris. Esses foram meus quintos Jogos Olímpicos presenciais, né? Realmente foi um evento muito bacana, mas também muito polêmico. E eu acho que é isso que nós temos que conversar e discutir e debater aqui hoje, até para trocar experiências. Eu tenho ouvido opiniões favoráveis, desfavoráveis. Eu estava vendo uma entrevista do Luiz Lima descendo a lenha nos jogos, falando que estavam infringindo o olimpismo, que era um desrespeito. Por outro lado, o jornalista Eric Betting elogiando, falando que foi um progresso. Enfim, temos ambos os lados favoráveis e contra o que aconteceu em Paris, mas temos que dar a mão à palmatória, que realmente foi um evento muito bonito, muito televisivo, presencialmente foi muito movimentado, e é isso que a gente vai comentar hoje e debater aqui com os demais debatedores. Obrigado, Laércio. Microfone fechado. A bola está com você, vai passando a bola aí. Tá ok, então vai para o Otávio. Vai você, depois vai o Kerner. Bom dia, também dizer que é um prazer estar aqui. Parabenizar Laércio pelo seu trabalho resiliente com o Centro Esportivo Virtual, do qual às vezes eu sou bastante infiel, né, Laércio? Mas dessa vez eu estou por aqui. Tive em Paris também, foi a minha quinta participação em Jogos Olímpicos, ou assistindo os Jogos Olímpicos. E acho que a gente vai ter aqui um bate-papo bem interessante sobre os eventos acadêmicos, sobre especialmente a cerimônia de abertura e também sobre aquela experiência da Casa Brasil, né? Além de outros tópicos que a gente possa abordar. É isso. Valeu pelo convite, agradeço bastante. Eu vou dar continuidade, então.
Bom dia, boa tarde para todo mundo que for assistir depois da gravação. Primeiro, Laércio, muito obrigado pelo convite e também enalteço as palavras do Otávio. Parabéns pela iniciativa e por principalmente alimentá-la a cada ano. E é mais do que uma honra estar aqui dividindo esse palco junto com grandes nomes dos estudos olímpicos no Brasil. E, particularmente, foi a minha primeira edição de Jogos Olímpicos presencialmente, né? Então, de alguma maneira, se tornou ainda mais especial e dependente daquelas variáveis que nós identificamos, talvez nem tão boas assim, ou boas, em Paris 2024. Eu consegui ter, junto com o grupo de pesquisa em estudos olímpicos da PUC, uma participação nos eventos acadêmicos que antecederam os Jogos Olímpicos na cidade de Besançon, e isso a gente vai aprofundar um pouquinho mais durante a nossa conversa. Então, passa a bola aí para ti novamente, Laércio. É o Geórgios que está pilotando. Tá bom. Bom, então a gente combinou cada um falar um pouquinho de eventos que aconteceram e que participaram. Então, Christian, eu gostaria que você falasse mais sobre os eventos acadêmicos, e não só os eventos acadêmicos, mas os eventos pós-acadêmicos que você trabalhou lá na casa, aqui com a equipe do Brasil. Então, eu passo a palavra para você e depois entra o Otávio e depois eu encerro. Vai lá, Christian. Boa. Antes disso, Jorge, eu quero dar as boas-vindas também ao professor Lamartine, uma ilustre presença aqui na nossa sala. Agora a conversa ganha um peso maior, né? Bom dia, Lamartine. E, bem, antes dos Jogos Olímpicos aconteceram dois dos principais eventos acadêmicos que antecedem o mega evento, né? O primeiro, e ambos aconteceram na mesma cidade, em Besançon, fica aproximadamente 3 horas de Paris de trem. E o primeiro foi o 16º Simpósio Internacional de Pesquisa Olímpica e Paralímpica, que ele é prioritariamente organizado pela professora Angela Schneider, do Centro Internacional de Estudos Olímpicos, da Universidade de Western, mas também teve, junto na organização, o Eric Monin, da Universidade Franco-Comté, né, e do Centro Universitário de Olimpismo e Estudos de Pesquisa Olímpica, e também o Gilles Lecoq, que é do Comitê Francês Pierre de Coubertin. Né? Então, isso é bastante interessante, primeiro, porque mostra uma diversidade aqui. Quando a gente fala sobre estudos olímpicos, a gente ter, por exemplo, na organização, uma pessoa que parte de um comitê francês, de Pierre de Coubertin, uma preocupação também em inserir cada vez mais essa figura, né? Tem uma expressão que o Jean Dury utiliza bastante, que o Coubertin é o ilustre desconhecido, né? E a gente percebeu isso com bastante clareza, ainda mais nos Jogos de Paris. Ele aparece muito pouco para quem estava lá, e depois a gente vai desbruçar um pouquinho mais. Na cerimônia de abertura, quase não vimos a imagem de Coubertin, o cara que cria os Jogos Olímpicos, mas nos estádios tinha lá um personagem vestido de Coubertin para tirar foto com a galera. Então, parece um pouco incoerente com a ideia de difundir a imagem do francês, né? Bem, e nesse evento foi possível a apresentação de trabalhos acadêmicos de ordem principalmente a partir dos estudos olímpicos, e aqui eu separei algumas, aliás, todas as abordagens que foram feitas, passando primeiro pela história olímpica, depois uma mesa especialmente sobre valores olímpicos, legado e educação, depois igualdade, diversidade e inclusão, e aí a gente começa a colocar um pouco mais sobre tópicos relacionados aos estudos paralímpicos, igualdade de gênero, e outros conceitos alicerçados nesses tópicos. Esportes olímpicos e política, esportes olímpicos e paralímpicos na era moderna, e para finalizar, claro, um dos temas que tem ganhado cada vez mais atenção, os e-sports, tem sido cada vez mais pauta. E algo que me vem assim à cabeça é que, claro, os Jogos Olímpicos eles têm tido uma repercussão cada vez maior e recebido cada vez mais ramificações sobre como que podem ser abordados e assuntos que estão relacionados.
Eu acho que esse simpósio, principalmente, ele tenta justamente transparecer essa diversidade que os Jogos Olímpicos têm se tornado a cada edição, e não tão diferente do Fórum de Estudos Olímpicos também, que a gente organiza no Brasil anualmente, e que esse ano vai acontecer em São Paulo. Talvez o George possa comentar depois com maior detalhamento. E bem, então foi bastante interessante, muitos estudantes de mestrado, doutorado apresentando suas pesquisas com um nível de profundidade bem importante sobre temas muito variados. O evento durou 2 dias, então muitos professores também fizeram parte. Nós tivemos aproximadamente 100 pessoas atendendo ao evento nos 2 dias, de diferentes países, então isso enriqueceu bastante também toda a organização. E logo após o simpósio, nós tivemos o 4º Colóquio Internacional de Estudos Olímpicos e Centros de Pesquisa, mais uma vez organizado entre a Universidade de Franche-Comté, né, lá da França, em Besançon, mas agora junto com o Centro de Estudos Olímpicos do Comitê Olímpico Internacional e a Universidade de Tsukuba. Além disso, outros professores também estiveram presentes dentro desse grupo de organização, o professor Nelson Todi, do Brasil, da PUC-RS, professor Stefan Wasson, da Universidade de Colônia, na Alemanha. E o mais bacana, e agora também já faço um agradecimento também, de alguma forma, é que quando nós estivemos lá, muitos nomes acabavam surgindo, né? Quando o pessoal vai falar com os professores, os estudantes do Brasil que faziam parte, alguns nomes acabavam surgindo. Otávio, Geórgios, professor Lamartine, Kátia Rubio, né? Então, a gente foi através do grupo de pesquisa em estudos olímpicos da PUC, representando o PUC Olímpica, que é um projeto da nossa universidade que tenta não só difundir os estudos olímpicos e os jogos no Brasil, mas a nível internacional também, entre professores, mas também não somente de física, mas de outros cursos. E chegando lá, claro, a gente se deparou que todo o caminho, aliás, tudo que nós encontramos lá foi um caminho já iniciado há muito tempo, justamente pelos professores que estão aqui nessa sala que eu acabei de mencionar. Então, faço as honras também ao professor Lamartine novamente, Kátia, Jorge, Otávio, porque tudo isso foi fruto também do trabalho construído por vocês e, claro, não posso esquecer do professor Nelson Todi. Bem, e nesse evento foi bastante interessante porque nós tivemos representações de 28 centros de estudos olímpicos, de diferentes países, com debates entre especialistas envolvendo as análises do que tem sido realizado no âmbito da pesquisa e ensino, daquilo que envolve a temática olímpica, como ampliar as perspectivas para os trabalhos futuros, e formas de aproximar parcerias, né, para o desenvolvimento de mais projetos e instituições, porque, bem, não adianta nada nós termos um centro de estudos olímpicos a nível internacional, do COI, se a gente não consegue tirar proveito disso, né? E o proveito surge justamente em se apoiar a esse centro, mas também em ter uma ponte para que possa nos ligar com outros centros de estudos olímpicos que possam contribuir em outros trabalhos colaborativos. Então, essa foi a ideia. Durante esse evento, que também teve a duração de 2 dias, nós basicamente nos reunimos em 8 grupos, que se tornaram grupos de discussão, né? E bem, cada grupo de discussão tinha 8 minutos para responder uma pergunta. Então, era lançada uma pergunta sobre, por exemplo, o futuro dos Jogos Olímpicos, e nós tínhamos que fazer, encontrar respostas sobre qual é o futuro dos Jogos Olímpicos. Então, entre aproximadamente 7 a 9 pessoas, nós discutíamos isso, diferentes nacionalidades na mesa, e após nós tínhamos que escolher algum relator para apresentar essa proposta, a ideia, para o grande grupo. Casualmente, eu fui o relator da minha mesa, foi uma experiência bem bacana, e que a gente pôde principalmente ter uma troca não só acadêmica, mas sobretudo cultural, de tentar identificar e enxergar o que funciona em diferentes centros e, de repente, corroborar com o que pode ser feito
na sua unidade de pesquisa em estudos olímpicos, na universidade ou no seu centro de pesquisa. Então, foi bastante interessante, foi bastante enriquecedor. Nós tivemos uma participação importante, principalmente de brasileiros, das 8 mesas que tinham de discussão, todas elas, sem exceção, tiveram a participação de brasileiros. E em todas elas, os brasileiros foram escolhidos como redatores, ou seja, aqueles que apresentavam para todos. Então, não somente o nosso grupo de pesquisa da PUC e do RS, mas também através da Bianca Gamapena, né, junto com representando a Universidade do Estado do Rio de Janeiro e o Museu do Esporte, mas também a do IARA, né, de Minas Gerais, com uma grande representação junto com alguns estudantes e assumindo também, de alguma forma, um protagonismo importante. Bem, eu não sei se eu estou me estendendo, Jorge, porque ainda tem a parte do Comitê Olímpico do Brasil, mas isso, se tu quiser, eu posso falar depois. A gente passa a bola agora para ti novamente e a gente segue aí a conversa. Ok, Christian, depois você continua com essa parte do trabalho. Então, agora eu passo a palavra para o Otávio, que vai falar sobre a abertura e outras questões que ele achar interessante. Otávio, é com você. Legal. Só queria, Laércio, parabenizar a Rede Nacional de Pesquisa, a RNP, né, porque com Kátia e Lamartine a transmissão está muito pesada. Eu fiquei com medo que ia cair, porque tem né, fora o pessoal que já estava, né, a coisa ficou pesada, pesada no bom sentido, tá? Da cerimônia de abertura se falou muito, né? Mas eu acho que não se falou do essencial, né? Na época, período de Jogos Olímpicos, né? Quase todos nós viramos especialistas em skate, surf, hipismo, handball e outras coisas. Mas quando se fala do movimento olímpico, da sua identidade e sua história, também a gente vê um bocado de aventureiros, né? Ou pessoas com, vou melhorar o adjetivo, né? São pessoas que têm aquele interesse episódico, né? E que fazem seus diagnósticos e dão sua opinião. Se discutiu muito a questão do roteiro, do enfoque da cerimônia, na coisa da cerimônia do amor, dos Jogos do Amor, né? Daquele set sobre a diversidade, mas não é isso que me interessa. Me interessa aqui chamar a atenção com outro ponto que é muito caro, eu imagino, para todos nós e passou praticamente despercebido, né? Que é a figura do atleta e dos ritos olímpicos na cerimônia de abertura. Precisa ser dito que não é a primeira cerimônia de abertura de evento olímpico que é feita na rua. Os Jogos Olímpicos da Juventude em Buenos Aires foram na 9 de julho, né? Também foi um evento aberto. Foi o primeiro evento aberto dos Jogos Olímpicos, evento principal de verão. A experiência de Buenos Aires foi diferente, eles botaram o povo na rua, as apresentações artísticas passavam pelo meio e havia um grande palco no Obelisco, onde aquele grupo de teatro e performance, o Força Bruta, fez uma série de apresentações, mas os atletas ficavam em volta daquele palco, dos Jogos Olímpicos da Juventude. Paris fez uma cerimônia de abertura que me parece contrariou a tradição no sentido de desestruturar a cerimônia no tempo e no espaço. Fez uma aposta que parecia ser muito legal, levar os jogos para a rua, mas considerando os desafios de segurança e logística, curiosamente, teve muito pouca participação popular. Enquanto em Buenos Aires você tinha milhares de pessoas na rua, eu estava lá, espremido no meio do povo, né? Paris fez uma cerimônia de rua que não tinha povo, por razões compreensíveis de segurança e de logística, né? A segunda coisa, então, ela desestruturou no espaço, né? Que tradicionalmente é feito num estádio com um grupo menor de pessoas, mas que as pessoas acompanham a cerimônia toda. Também desestruturou no tempo, né? Com um conjunto muito grande de atividade de partes pré-gravadas, né?
olhando muito mais para o público mundial da televisão e da internet do que para quem estava na cerimônia. Então, a cerimônia foi uma cerimônia desestruturada no tempo e no espaço, né? Eu não estava lá, mas conversei com pessoas que estiveram lá, e até onde eu pude ouvir, uma certa insatisfação por terem acompanhado fragmentos da cerimônia e o resto pelo telão, né? Me parece interessante também colocar, nesse sentido dessa análise bate-papo, é que quando a gente olha para a cerimônia de abertura, aquele antropólogo Roberto da Mata, que teve uma época que trabalhou, vamos dizer assim, com estudos olímpicos, ele mostrou assim, a cerimônia de abertura tem dois momentos estruturais, a festa e o ritual, né? A festa é aquele momento de apresentações artísticas que, diga-se de passagem, desde 88 na Coreia, fundamentalmente virou um momento do país celebrar e mostrar para o mundo sua identidade, sua cultura, sua história, seja do país, seja da cidade, né? E um outro momento, que é o momento do ritual, que é regulado pelo protocolo da Carta Olímpica, que você tem o hasteamento da bandeira com o hino olímpico, os juramentos, né? O acendimento da pira, né? Esse momento foi quase marginal numa cerimônia de quase 4 horas de duração. Primeira coisa foi essa. Segunda coisa é que, assim, se a gente pensa para quem são feitos os jogos, ou para quem deveriam ser feitos os jogos, são para os atletas, né? E os atletas sumiram na cerimônia de abertura. A cerimônia de abertura devia ter 3 grandes centros. Ok, na parte festiva, profana, vamos assim dizer, pensando a abertura como um ritual secular, a celebração da cidade, do país, né? Barcelona fez a celebração da cultura do Mediterrâneo, foi muito mais do que só Barcelona, né? É, E tem uma outra parte que o outro grande eixo é o protocolo, e o terceiro grande eixo são os atletas. Os atletas têm que estar no centro, né? Os juramentos, os atletas têm que participar do juramento, do acendimento da pira, do hasteamento da bandeira, né? E devido à maneira como a cerimônia foi organizada e também pela chuva, que aí não é culpa do comitê organizador, né? Praticamente ali no Trocadeiro você não tinha atletas participando do evento. Eles se tornaram quase invisíveis num evento do qual eles deveriam ser o centro, né? É, para além do problema que, se fosse no Brasil, a gente estava se chicoteando até agora, da bandeira olímpica ter sido hasteada de cabeça para baixo, né? E de outros problemas ocorridos na organização, que se fosse no Brasil, a gente estava assim, tá vendo? É porque no Brasil, ônibus que esqueceu o atleta, né? A qualidade da alimentação na vila, enfim, a cama de papelão já foi uma invenção dos japoneses, né? Os franceses só seguiram, né? Mas para finalizar esse processo de desestruturação, a gente teve uma pira olímpica inautêntica, né? A ideia da pira estar no meio da cidade, de estar no ar, para estar visível para todo mundo, eu considero como sensacional. É colocar os jogos no centro da cidade, é colocar o símbolo olímpico visível para a cidade inteira, né? Na verdade, o balão só subia à noite, 10 horas da noite, ficava até 2 da manhã, né? Mas do resto do dia ele estava ali nas Tuileries ali, e, de novo, por razões de segurança e de logística, você não podia se aproximar, a não ser que pagasse, né? A pira não era uma pira, né? A pira era um símbolo inautêntico. Tem coisa mais pós-moderna do que a pira de Paris? É uma pira inautêntica, era luz e vapor de água, né? Então você tinha um símbolo
que tem uma carga histórica, que tem uma carga simbólica, né? Que foi inventada o rito moderno lá pelo Caldin em 36, e aquilo foi tão poderoso que superou o estigma da Olimpíada feita durante o período nazista, que é o acendimento da pira em Olímpia Antiga, né? E a tocha, acendimento da pira não, acendimento da tocha e a corrida até a cidade dos Jogos, fazendo um link da tradição da antiguidade com o moderno, que é muito poderoso, né? Paris jogou isso fora. Paris jogou isso fora. Teve a corrida da tocha de Olímpia até Paris, teve, mas eu ficava assim, onde está a tocha? Onde está a chama olímpica? Né? Porque a gente teve ali mais um evento espetaculoso, milhares de pessoas, né? Eu estive lá junto com o Jorge e uma colega dele que trabalhou lá na Casa Brasil, milhares de pessoas, um negócio impressionante. Vocês, quem teve no Rio, lembra do Boulevard Olímpico lá no Porto, que ficava uma massa humana, né? Ali a região em frente ao Louvre, junto a Tuileries, para ver o balão subir à noite, era muita gente, todos os dias. Mas para ver um balão com luz e vapor de água. E aí, como o Jorge já no bate-papo comigo lembrou, eu vou deixar para ele comentar isso mais, a maneira quase patética, romântica, vamos pegar pelo lado positivo, tá, Jorge? Né? Do apagamento da chama olímpica ali na cerimônia de encerramento. E alguém vai dizer assim: olha, é romântico, né? Outros dirão patético. Eu penso que Paris avançou de maneira nunca vista antes na desestruturação daquilo que deveria ser o mais importante da tradição, da identidade, da história do movimento olímpico, né? Botando na marginalidade no sentido da visibilidade os atletas, né? Dando um caráter quase também marginal às cerimônias rituais. A bandeira da Grécia não foi vista, foi só na cerimônia de encerramento ali, junto, o pessoal também está brincando se aquilo é um ET, se era um mosquito da dengue, se alguém que nadou no Sena e sofreu mutação, né? Como a gente está num bate-papo, eu estou me permitindo brincar um pouquinho sobre isso. Mas, assim, e a invisibilidade praticamente da figura do Coubertin na própria cerimônia de abertura, né? Eles escolheram outras narrativas, vamos chamar assim, politicamente corretas, né? Bacana, deram uma visibilidade grande às mulheres, a primeira Olimpíada com paridade de gênero, isso é super importante. Celebraram uma série de mulheres importantes na história francesa, colocaram a Alice Milliat, que criou os Jogos Femininos, né? Que teve um impacto importante no aumento da participação feminina nos Jogos Olímpicos. Mas Coubertin, que para mim ia ter um grande destaque por ser francês, foi praticamente marginal na cerimônia no seu próprio país. Tá? Foram essas as provocações aqui do momento, para quem quiser conversar aí mais sobre isso. Tá bom, Jorge? Devolvo a bola aí para você. Ok, Otávio, você estragou. Eu queria criticar o sopro na pira, né? Pira no fogo, que foi um aborto da natureza, coisa mais ridícula que eu vi. Realmente jogaram no lixo a tradição de um apagamento visual, bonito, que realmente encerrasse os jogos. Mas, dentro da nossa programação, vou falar um pouquinho sobre a Casa Brasil. Casa Brasil é um local, desde 2004, o Comitê Olímpico Brasileiro, na época, hoje o Comitê Olímpico do Brasil, monta a Casa Brasil nos Jogos Olímpicos, que era um ponto de encontro de torcedores, e neste ano foi a primeira vez que houve a proposta de ele efetivamente ser um local comercial, onde obrigatoriamente todos os atletas medalhistas passaram, né? Eles ganhavam a medalha, iam no trocadeiro na França, lá para os franceses, e vinham para a Casa Brasil, eram homenageados, recebiam a premiação.
A Casa Brasil teve 15 patrocinadores e realmente das casas que estavam no Parque La Villette foi uma das mais concorridas. O tempo inteiro lotado, mais de 4.000 pessoas por dia indo, assistindo jogos do Brasil na Casa Brasil, consumindo açaí, tinha Minas lá que oferecia cachaça, etc., de graça, então já viu com a fila que era lá. Enfim, né, tinha uma série de atividades bastante interessantes. Eu estive pelo governo do Estado de São Paulo, que a gente justamente fez uma série de reuniões com autoridades chinesas, autoridades da Alemanha, com o objetivo de atrair investimentos, e foi um evento bastante ímpar. Muita gente queria ir para a Casa Brasil e muitas vezes não tinha lugar para entrar. As outras casas também foram muito concorridas. Nós estávamos do lado da Casa de Taipei e do lado da Casa da Colômbia, mas tinha a Casa México, a Casa Paris gigantesca no Parque La Villette, né, onde também os atletas franceses iam se apresentar, e a Casa Brasil era gratuita, como muitas das outras casas, mas a Casa Paris era paga e vivia cheia. Então entra aí o objetivo comercial dos jogos e o comercial das casas, que é uma política que o Comitê Olímpico Internacional pediu para os países montarem as suas casas nesse local. Outro ponto que eu gostaria de comentar, Paris, não precisa falar, o metrô funcionou muito bem, o problema eram as escadas, né? Realmente acabou com os nossos joelhos, nossos tendões. Eu tive a oportunidade de assistir atletismo, vôlei de praia, a arena espetacular, né? Você assistia os jogos com a Torre Eiffel ao fundo, e no momento que ela acendia e piscava era uma festa. Tive a oportunidade de atletismo, natação, futebol. As modalidades do Brasil, tecnicamente, deixaram a desejar, algumas vitórias muito interessantes. Realmente, a ideia de ser os Jogos das Mulheres, a maioria das medalhas nossas foram conquistadas por mulheres, e isso foi muito festejado. O Comitê Olímpico do Brasil deu, como tem feito nos últimos anos, uma estrutura excelente para os atletas. Tive a oportunidade de visitar a Vila Olímpica, de visitar o Prédio do Brasil, muito bem estruturado. Além do Prédio do Brasil, tinha a Casa Brasil, que o Christian vai falar daqui a pouco, onde os atletas brasileiros tinham uma cozinha própria. Aliás, esse era um problema, como foi dito, né? Um dos problemas detectados é que Paris se propôs a serem os Jogos Verdes, mas uma crítica que foi feita foi, primeiro, com relação ao Senna, que acabou prejudicando a saúde de muitos atletas que competiram, né? Não conseguiram despoluir como eles queriam para fazer a prova, fizeram assim mesmo e acabou afetando o desempenho e a saúde de atletas. Outro ponto foi o consumo de Coca-Cola e o plástico, né? Por ser uma Olimpíada Verde, utilizou muito plástico da Coca-Cola, obviamente porque é uma patrocinadora, das maiores patrocinadoras dos Jogos. O problema da comida, né? Eles acabaram tendo que racionar ovos, racionar carne, porque a quantidade que os atletas queriam, não sei o que fizeram, não acreditaram. Então, eu almocei na Vila Olímpica e realmente só tinha um tipo de carne e eu dava risada, né? Eu já tive a oportunidade de ir para outros jogos, quando você ia na cozinha internacional, você tinha todo tipo de carne, todo dia lá no Paris, uma bandejinha só de carne, que realmente, para os atletas, ovo não tinha, enfim, uma série de elementos necessários para os atletas. Outro ponto que eu gostaria de comentar é justamente o contato que os atletas com os atletas. Uma das coisas que tem falado é que foi muito grande, realmente houve a procura de aproximação dos atletas da população. Uma das críticas que está sendo feita dos jogos é justamente a dificuldade em obter ingressos, né? Por incrível que pareça, nós tivemos a sorte de estar na Casa Brasil, de obter os ingressos, de poder ir, mas o pessoal queria comprar ingressos, só quem estava lá e comprou com antecedência. Nos outros jogos a gente sempre conseguia comprar na porta, tinha bilheteria, você conseguia adquirir ingresso para assistir um jogo ou outro, mas dessa vez era impossível, né? Até cambista estava difícil conseguir, mesmo porque pela primeira vez não tinha um ingresso físico. O pessoal antigamente colecionava ingresso físico e esse ano o ingresso era digital. Você tinha que ter o celular, se acabasse sua bateria, você não voltava, você não entrava mais. Era um problema muito grande, né? Porque todo mundo ficava procurando tomada para carregar o celular, porque sem celular você não podia entrar nos jogos. Isso é uma característica diferente desses jogos. Enfim, eu fiquei muito contente, como eu disse, não tem como não ficar contente de ir nos jogos, encontrar os companheiros, o Otávio, o Nelson Todd, o Christian, todo o pessoal que estava lá.
E realmente agora temos que pensar em Los Angeles, que diferentemente de Paris tem um problema muito grave de trânsito. Pelo que eu estava lendo, todo mundo que vai para os jogos vai ter que alugar carro, vai ter que se deslocar de carro, porque os locais são longe um do outro. Vai ser um problemão para quem for assistir os jogos de Los Angeles, diferentemente de Paris, que realmente foram jogos de muito fácil transporte, né? Além da cidade ser excepcional, tive a oportunidade de visitar a exposição olímpica no Louvre, realmente uma exposição muito bem elaborada, muito bacana. Já havia outras exposições em Paris inteira mostrando a origem dos jogos, mas, como foi dito, muito pouco de Coubertin. Na exposição do Louvre não tinha o Coubertin, por incrível que pareça. Não achei a foto, nenhuma fotinha do Coubertin na exposição Olímpica do Louvre, que eu me lembre, né? E é isso. Bom, vou ser breve, passo para o Christian falar um pouquinho sobre a estrutura da Casa Brasil lá, e daí o Laércio parece que quer falar antes. Fala, Laércio. Eu faço mau trabalho aqui para avisar que nós vamos terminar em breve, né? Termina às 10 horas oficialmente. Então, assim, eu precisava só pedir para a gente Às enrolar um pouco. 10h30, né? Ou 10h30, perdão. 10 e Tá meia. bom, porque já são Já 10h06, eu digo, já acabamos há 6 Ah, minutos. não, mas é uma sobrevivência. Mas 10h30, ok. E também talvez os convidados ilustres também possam falar um pouco. É isso. Bola com o Jorge de volta. Que passou a bola pro Cris. Para Vai mim. lá. Vamos lá. Bem, então, sobre o Brasil, o Comitê Olímpico do Brasil fez algo muito interessante para esses jogos, né? Que aumentou principalmente a preocupação em cima dos atletas sobre como que eles permanecem em Paris, né? A gente sabe o estresse que é para o atleta uma competição, ficar apenas em um ambiente fomenta talvez essas emoções que ele sente pré e durante a competição, então a Vila Olímpica já não era, de repente, o lugar ideal para que se permanecesse 24/7 na semana, né, para esses atletas. E com essa preocupação, o Comitê Olímpico do Brasil ele criou uma extensão da Vila Olímpica para receber esses atletas e para proporcionar para eles um ambiente mais favorável além da própria competição que eles participassem, né? Então, o COB tinha lá um chateau em Paris, uma casa enorme de 4 andares, e esse espaço foi onde eu fiquei atuando junto com os atletas na assistência deles nos últimos 12 dias em Paris. Esses atletas poderiam marcar um horário para ir até esse chateau, se encontrar com seus familiares e os seus amigos que também deveriam marcar um horário para ir até aquele local. Foi um espaço bem importante, bem interessante, porque a gente percebeu que o COB tentou oferecer ainda mais recursos e subsídios para que o desempenho brasileiro tivesse um favorecimento, né? Tivesse melhores resultados nos jogos desse ano. E nesse chateau, interessante era que, além desse espaço de comunidade que tinha entre os atletas e seus familiares, tinha também sala de psicologia, sala de fisioterapia, sala de de acupuntura. Tinha também um restaurante brasileiro com toda a parte da cozinha, os profissionais, os funcionários ou eram do Brasil ou então eram brasileiros que viviam em Paris. E isso era muito interessante porque todos os dias tinha um arroz com feijão, a farofa, né, um cardápio ainda mais típico para deixar esses atletas mais à vontade em casa. Foi um ambiente bem interessante, uma preocupação bem importante, sobretudo com a saúde mental desses atletas. A gente percebia que tinham atletas que iam competir amanhã de manhã e hoje às 8 horas da noite chegavam para fazer uma sessão de psicologia com os profissionais do COB e também seus treinadores. Então, junto com o Comitê Olímpico do Brasil, a gente tentou oferecer cada vez mais experiências que deixassem esses representantes mais à vontade, que pudessem usufruir cada vez mais das instalações e, sobretudo, sem um monte de pessoa ao redor pedindo para tirar foto, pedindo entrevista e nesse sentido. Então, isso foi bastante interessante, essa preocupação do Comitê Olímpico do Brasil. Logo ao lado dessa casa, né, de grande estrutura, tinha também um dos centros de treinamento do COB, onde, por exemplo, os atletas de vôlei masculino e feminino
judô e boxe poderiam fazer os seus treinamentos. Então, novamente, uma logística muito mais facilitada, e isso é um dos destaques também que a gente faz em cima do que o Jorge falou, né? A logística de Paris ela foi muito interessante justamente pelo sistema que a cidade tem de metrô, que dá acesso a praticamente todos os ambientes. E agora a acessibilidade foi um ponto importante, né? Porque a gente sabe que os Jogos Olímpicos, eles são, de alguma maneira ou outra, uma oportunidade de fazer com que as cidades sedes possam evoluir ou reestruturar aquilo que não está funcionando exatamente da forma que se deseja, né? E a gente viu isso na tentativa de deixar o Sena mais limpo, né, de finalizar algumas obras da cidade que ainda estavam em andamento para ter os Jogos Olímpicos cada vez mais sustentáveis, né, mais dentro da pegada sustentável. E bem, isso não aconteceu em termos de logística inclusiva, e isso chamou bastante atenção tanto em número de escada rolante e na acessibilidade com elevadores. Tinham pessoas com cadeiras de rodas ou muletas que precisavam ser carregadas dentro dos estádios e também fora deles, em ambientes públicos. E isso ressalta um ponto negativo, infelizmente, sobretudo porque os Jogos Paralímpicos estão começando agora, no mesmo lugar, e a gente não consegue identificar um plano de ação e intervenção para favorecer também uma cidade mais acessível, além de mais sustentável, e me parece que isso Paris conseguiu fazer com mais eficiência, utilizando lugares públicos e urbanos, né, a céu aberto. A própria cerimônia tentou ser um exemplo disso. Agora, enquanto a acessibilidade foi algo que eles não conseguiram resolver, pelo menos ainda, a tempo dos Jogos Paralímpicos. Bem, da minha parte é isso. Então, destacando para concluir e finalizar, essa preocupação importante do COB. Aqui na PUC, a gente está fazendo uma pesquisa em saúde mental que contribuiu também para o trabalho realizado lá. A gente mandou para todos os atletas do Comitê Olímpico do Brasil responderem um questionário que tentasse identificar sintomas ou pelo menos diretrizes que indicam sinais de depressão e ansiedade durante os Jogos Olímpicos. Esses resultados não dizem que tu está com depressão, por exemplo, ou ansiedade, mas te dão encaminhamentos que chamam a atenção e que a gente pode encaminhar para um tratamento especializado. Então, uma vez que esses atletas respondiam esses questionários, nós conseguimos fazer, através do nosso grupo de psicologia, um delineamento, um filtro daqueles que apresentam alguns sinais de alerta. Encaminhávamos novamente para o Comitê Olímpico do Brasil os atletas que nos chamavam a atenção, e aí eram feitas as intervenções durante as competições. Isso foi um trabalho bem bacana que a gente conseguiu fazer em parceria, e que lá a gente acabou percebendo também um impacto importante, justamente com uma estruturação que pudesse atender integralmente e a nível interdisciplinar todos os atletas que estivessem participando dos Jogos. Acho que esse foi um ponto bastante positivo de Paris 2024, sobretudo por uma evolução de uma perspectiva ainda maior e mais detalhada do que é um tratamento multi com os atletas para que a gente tivesse um desempenho maior. Laércio, passo para ti. Eu estou premido pelo tempo aqui e a minha preocupação, como nos últimos 10 minutos a ideia é termos propostas para a comunidade Estudos Olímpicos, que o Christian dirige e o Otávio começou no século passado, eu queria, eu queria, eu queria deixar dois testemunhos aqui que não podemos deixar de receber, que é o da Kátia e do professor Lamartine, para fazer um encerramento depois, antes da gente fazer o geral. Pode ser, Kátia? Vamos lá. Bom, é um prazer estar aqui com vocês, contribuindo com essa leitura de uma edição olímpica tão inusitada. Como diz o Eric Hobsbawm, toda tradição um dia foi inventada, não é? Então, a tradição da tocha, a tradição da vila, a tradição da cerimônia de abertura,
um dia foram inventadas e foram inventadas à luz da sociedade daquele momento em que a invenção foi realizada. Eu vejo que Paris, ela inventa uma nova tradição, e é uma tradição solicitada pelo movimento olímpico a partir da Agenda 20+20, não é? Então, Otávio bem lembrou dos Jogos da Juventude de Buenos Aires, estávamos lá juntos naquele momento. Os Jogos da Juventude são um balão de ensaio para aquilo que serão os Jogos Olímpicos depois, não é? E se experimentou na cidade de Buenos Aires naquele ano que seria uma cerimônia de abertura no coração da cidade. Acho muito difícil que isso tivesse acontecido, por exemplo, no Rio de Janeiro. E não simplesmente porque não haveria tempo de fazê-lo no Rio de Janeiro, mas principalmente porque estaríamos no Brasil. A ousadia que a gente viu em Paris só poderia ter acontecido num país europeu, aonde o movimento olímpico e o esporte é visto de uma outra forma. Eu tendo a ter uma leitura um pouco diferente dos colegas sobre a cerimônia de abertura, por exemplo. Penso que Paris não prestigiou apenas os atletas franceses, prestigiou os grandes atletas, os grandes nomes do esporte olímpico internacional, ao colocar Nadia Comaneci, ao colocar Carl Lewis, ao colocar Nadal, naquele momento onde era como se, em nome deles, todos os demais atletas do mundo, e não apenas daquela geração de Paris, estivessem sendo homenageados. Entendo que essa solicitação de Jogos Olímpicos mais urbanos, mais integrados, acontecem olhando para o século XXI e não para o século XIX. Não é? Então, penso que a criação dessa nova tradição olímpica segue na esteira daquilo que a gente está chamando de neolimpismo. O que é o olimpismo para o século XXI? É o olimpismo das redes, é o olimpismo do virtual, é o olimpismo das telas. O presencial ficou no passado, não é? O Comitê Olímpico Internacional e Movimento Olímpico olham para o futuro, olham para a juventude. Isso é que o movimento olímpico quer, principalmente quando há uma monopolização das imagens que geram não apenas visibilidade ao Comitê Olímpico Internacional, mas também recursos. E quando a gente olha tudo aquilo que acontece nesse momento dentro do movimento olímpico, com a criação dos Jogos Olímpicos Eletrônicos de 2 em 2 anos, lá no Oriente Médio, não é? Quando a gente vê todo um movimento de transferência dos Jogos Olímpicos, talvez de 38, também para o Oriente Médio, onde já fazem as piscinas para o surf no meio do deserto, é isso que o movimento olímpico olha hoje em 2024, não é? Sim, a Agenda 20+20 e os seus desdobramentos pedem ações para o futuro. E é isso que nós vimos em Paris. Uma busca pelo rejuvenescimento, uma busca de link com a juventude, e não apenas uma juventude no sentido de renovar o movimento olímpico, mas principalmente na busca de mercados. Não é? Penso que o movimento olímpico dá uma virada de página em 2024, tornando o profissionalismo não apenas como uma superação do amadorismo, mas principalmente uma aceleração na forma de lidar com as questões olímpicas, que antes demandava tantos anos, tantos congressos, e hoje as questões do movimento olímpico são resolvidas quase que em tempo real, em função daquilo que a sociedade demanda do movimento olímpico. O movimento olímpico se modernizou e se modernizou rapidamente para atender aquilo que a sociedade esperava de si. Não vejo os Jogos de Paris como Jogos românticos, não. É uma edição dos Jogos que anuncia aquilo que se espera para o futuro, não é? Que se adeque
a esse novo modelo. É um modelo virtual, é um modelo televisivo, é um modelo pré-preparado, onde o tempo real fica para as competições. Mas vejo que a cerimônia de abertura e cerimônia de encerramento são cada vez mais editadas para poder proporcionar ao público de casa, global, que gera renda para o movimento olímpico, sim, muito mais do que aquilo que é presencial. Me preocupa muito o monopólio da informação e da imagem. Isso vai ter desdobramentos muito sérios ao longo da história, porque muito daquilo que acontece não é sabido nem transmitido, porque isso leva a um engessamento dos meios de comunicação que, visando a economia, deixam de enviar cada vez mais profissionais para fazer a cobertura em loco, mas a gente vai saber disso depois, lá na frente. Laércio, obrigada pela oportunidade. Queria também dizer que o Grupo de Estudos Olímpicos da USP trabalhou intensamente nesses 19 dias, deixou aí um registro das suas reflexões no canal Olimpiar do YouTube, com lives diárias, muitas reflexões a partir disso que nós vimos e daquilo que, em certo sentido, nós havíamos anunciado com as nossas pesquisas e que, aos poucos, nós vamos vendo a efetivação dessas coisas. E só mais um detalhe, não é? Eu afirmo que foi construída uma narrativa de igualdade que não se cumpriu e acho que a gente precisa se debruçar sobre por que se bateu tanto na narrativa da igualdade se ainda o número de homens no total permanece maior do que a das mulheres. E, mais uma vez, a força do monopólio da informação repete essa narrativa que não condiz com o fato. Nós tínhamos quase 200 homens a mais do que as mulheres em Paris. É isso, obrigada. Mestre Lamartine. Brevemente, vocês estão ouvindo minha voz? Ok? Serei breve, né? Nós temos pouco tempo. Nesse turbilhão de mudanças que nós assistimos hoje aqui na nossa conversa, que eu acho que ainda vai render muitas outras reuniões e discussões, eu gostaria apenas de abordar uma questão que tanto o Christian como o Jorge, como o Otávio abordaram, que é o desaparecimento de Coubertin, que sinaliza talvez uma das grandes tendências que nós estamos assistindo. Não estou discutindo se é bom ou mal as tendências, elas estão aí na mesa, como nós já vimos. Nós que somos acadêmicos, a maioria, pelo menos, precisamos atentar para os temas que nos vêm para fazer as devidas análises. O que houve com o Coubertin é sintomático. Eu não sei se vocês estão cientes, mas quem está ligado à vida do Comitê Olímpico Internacional, eu não estou tão ligado assim, como possa parecer, mas pelo menos tive acesso à proposta do Comitê Olímpico Internacional para o governo francês, o governo Macron, para incluir o Coubertin não é Hall of Fame, eles têm um local onde todos os heróis franceses estão, junto à Torre Eiffel. Eu não me recordo o nome agora. Panteão dos heróis franceses. O governo Macron não respondeu, foi muito indelicado com relação ao Comitê Olímpico Internacional, que não quis criar nenhum problema. Mas o silêncio significa que acharam que o Coubertin não podia pertencer ao panteão dos heróis franceses. Então, o que nós estamos vendo aí é o seguinte, uma possibilidade. O governo Macron é da esquerda, e a esquerda francesa tem uma longa tradição em rejeitar os nobres franceses, né? Quem acompanha as histórias olímpicas sabe perfeitamente dos estudos que foram feitos alguns anos atrás, que criaram um impacto no Brasil, com relação a acusar o Coubertin, pela sua origem nobre, que ele não representaria, de fato,
uma situação democrática e várias outras acusações que houve com relação ao provável elitismo de Coubertin. O próprio Coubertin, na vida dele, ele sofreu isso, ainda em vida. Todos nós acompanhamos e sabemos que 2022, se eu não me engano, não, 1922, desculpe, houve uma iniciativa dele de se envolver com os operários franceses, né? A famosa proposta do Sport pour tous, que era uma proposta política. O próprio Coubertin já experimentou na sua vida, em vida, uma certa tendência ao politicamente correto. Então, essa questão do Coubertin desaparecer do cenário nada mais é de que um sinal que nós teremos à frente, e não estou fazendo julgamento de valor se é bem ou mal, é um fato que está na mesa de coisas politicamente corretas influenciarem os Jogos Olímpicos. Nós assistimos vários debates com relação a isso, não há tempo para nós citarmos, vocês devem ter acompanhado pela mídia. Houve acusações, inclusive, da delegação chinesa com relação a insultos na piscina dos nadadores americanos para os nadadores chineses. E houve qualquer coisa semelhante com os australianos. Enfim, nós estamos nos envolvendo numa certa disputa, não somente de situações de politicamente correto, mas que inclui um certo racismo. Não sei se é bom ou mal, ou se esse diagnóstico é correto, mas as sinalizações são bem claras. Eu fico aqui com o meu testemunho e desejo também felicitar os organizadores desse evento, que realmente é um fato que influencia todo o esporte de um modo geral, e não somente os Jogos Olímpicos, e sinaliza uma grande participação e responsabilidade de quem trata desses assuntos no nível intelectual, no nível das universidades. É importante a gente abordar essas questões como hoje foram abordadas. Obrigado pelo espacinho. Obrigado pelo prestígio, mestre Lamartine. Nós estamos quase encerrando, então eu tenho que agradecer o Cristian, o Otávio e todo mundo que participou por aqui, o Geórgios que pilotou essa sessão, e gostaria de dizer que vamos continuar isso na comunidade Estudos Olímpicos que o Cristian dirige. Tanto os vídeos, quanto toda essa informação que falamos aqui vão para continuar sendo discutido na comunidade. E eu passaria a bola para o nosso homem âncora para o encerramento. Antes de passar para o Bramante, rapidinho, Diga. lembrando a todos Claro. que de 27 a 28 de setembro será realizado o Fórum Olímpico aqui em São Paulo durante a COB Expo. E o tema é justamente ESG. Nós vamos discutir as questões da atualidade e esperamos que esses debates sejam ampliados lá. A entrada franca, todos estão convidados. Obrigado. Falta só o registro nos eventos do SEB, né? Manda o pessoal da comunicação fazer. Mestre Temos a Bramante. foto final também depois. Ah, sim. Tá Bom, o gente, pessoal aqui no tempo. Vai. toda vez que o Laércio chama o homem âncora, eu fico preocupado, não sei se ele quer afundar o cérebro ou não. A ideia, a minha participação, né, nos últimos 5 anos, eu me aproximei mais do cérebro, faço parte de um grupo que tenta auxiliar o Laércio, né, que é uma figura caótica, e eu tento ser uma pessoa organizada. Então, acho que por isso que a nossa relação é tão boa, né? Então, quando eu vejo isso daqui, eu fico muito feliz e lembro do que o Laércio fala, que toda vez que tentaram organizar o SEB, não deu certo, né? Então, ele falar isso para quem lida com gerenciamento é uma punhalada, mas eu tenho minha tendência é achar que ele tem razão, né? Esse panorama que nós tivemos e conteúdos e pessoas extraordinárias, né? Isso faz com que a gente continue acreditando na missão do SEB. E vocês já devem ter recebido informações que o SEB passa por um momento difícil, então vamos todos nós ajudar, né, a manter o SEB.
Tá? Então, meus agradecimentos. Obrigado, Laércio, por você confiar que eu possa ajudar de alguma maneira. E muito obrigado por conviver com vocês nesse momento. E parece que o Bacari agora quer uma foto de todo mundo. Então, quem estiver não na imagem aqui, que entre na janelinha. É isso, Bacari? Isso, quem puder abrir a câmera, a gente tira uma foto geral aqui, só para registrar e aí tá todo mundo liberado para cestar. Perfeito, turma. Agradeço. Obrigado. Obrigado, pessoal. Forte abraço a todos. Tchau, Valeu, gente. Um obrigado. abraço. Obrigado, Laércio. Obrigado. Obrigado. Valeu, Jorge. Tchau, Parabéns. gente. Obrigada, Obrigado, Laércio. Jorge. Obrigada, Parabéns. Bramante. Prazer estar com vocês. Obrigado, igualmente.